Meus irmãos, queria falar com a igreja hoje a respeito da Páscoa, aproveitando essa data que é comemorada. O meu objetivo aqui, com a graça de Deus, não é propriamente fazer um estudo exaustivo da instituição da Páscoa. Nós vamos procurar trabalhar ali o porquê da Páscoa, um pouco do contexto do que aconteceu, a instituição, o porquê dela, o que ela significava e o que ela significa para nós hoje, o que Jesus nos ensina no Novo Testamento para nós celebrarmos e para nós cultuarmos ao Senhor. Primeira coisa é que nós temos que entender o que é Páscoa para você. Você tem que fazer essa pergunta: o que é Páscoa para você? O que você ensina os seus filhos sobre a Páscoa? A Páscoa só perde em popularidade no sentido do mundo de comemoração para o Natal, acredito. Mas ela igualmente tem sido desvirtuada, tem sido feita uma comemoração pagã, comercial, mística, de pessoas que não temem a Deus, que não conhecem ao Senhor e estão celebrando o nascimento do Salvador e a morte e a ressurreição dele, mas muitas pessoas que não entendem isso, não creem nisso. Mas nós precisamos fazer isso com entendimento. Pela graça de Deus, Deus nos deu a compreensão, todos nós que nascemos de novo, e precisamos então ver o porquê disso, biblicamente, o significado, para que nós não incorramos, primeiro em erro nosso mesmo, em comemorarmos algo sem entendimento, e divulgarmos esse erro ensinando os nossos filhos e as pessoas ao nosso redor, associando Páscoa a chocolate, Páscoa a isso, Páscoa a aquilo. Nós vamos entender, com a graça de Deus, alguns pontos. E a mensagem ela atinge todos nós porque ela vai falar da unidade do Velho Testamento com o Novo Testamento, o cumprimento da promessa que tudo foi cumprido na pessoa de Cristo, para que nós entendamos o que Cristo fez, o que a Páscoa apontava e o que ela significa para nós. Então, para a nossa leitura inicial, está lá no livro de Êxodo, o irmão Augusto já leu, Êxodo capítulo 12, que fala da instituição da Páscoa. A instituição da Páscoa, Êxodo 12. Vamos ler até o verso 14, só para nós compreendermos. Não vamos falar verso a verso, mas vamos ler essa passagem para nós entendermos um pouco e relembrarmos a instituição da Páscoa. Êxodo 12, vamos tentar ler aqui do verso 1 ao verso 14. Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: Este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: Aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer. Por aí calculareis quantos bastem para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano, podereis tomar um cordeiro ou um cabrito, e o guardareis até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas a comerão. Não comereis dele nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo, a cabeça, as pernas e a fressura. Nada deixareis dele até pela manhã, o que porém ficar até pela manhã, queimá-lo-eis no fogo. Desta maneira o comereis, lombo cingido, sandália nos pés e cajado nas mãos, comê-lo-eis às pressas, é a Páscoa do Senhor. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito, e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Esse dia vos será por memorial, e o celebrareis como solenidade ao Senhor. Nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo.
Senhor, a Tua palavra fala conosco, ela é viva, ela é poderosa, ela é eficaz. Que o Teu Espírito Santo revele essas verdades que lemos e outros textos que vamos analisar, nos dando compreensão espiritual, nos dando fé para crer nisso e compreensão para que creiamos mais no Senhor, creiamos mais na unidade da Bíblia, creiamos que o Senhor é o Cordeiro de Deus, que tirou os nossos pecados. Nós louvamos o Senhor por isso, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, a Páscoa, para nós entendermos um pouco, ela está dentro do contexto aqui das 10 pragas. Para nós entendermos, então, nós precisamos entender que a história da escravidão do povo de Israel. Jacó tinha ido com seus filhos morar no Egito depois de uma grande fome ali no Antigo Oriente. Na época, pela providência de Deus, José estava lá como governador do Egito. Então, José tinha se tornado governador ali e recebeu toda a sua família. E isso está narrado lá no livro de Gênesis. O povo ali estava escravizado no Egito. E ali os israelitas ficaram mais ou menos por uns 400 anos, um pouco mais. E ali eles cresceram, se multiplicaram, e isso começou a trazer preocupação para os líderes, para os faraós. E eles começaram então eles se aumentaram, se multiplicaram. E nesse período de 400 anos, o povo foi maltratado, ficou ali como escravo na terra do Egito. Estavam sendo maltratados ali e não tinham como se escapar disso. Então Deus levantou Moisés, junto dele o irmão dele Arão, para que ele fosse até Faraó e ordenasse que Faraó então libertasse o povo de Israel. E nós conhecemos a história. Deus começou a enviar uma praga, 2 pragas, terceira, quarta, e às vezes Faraó parece que ia ceder. Mas Deus mesmo estava mostrando o poder dele sobre os deuses ali do Egito, sobre a liderança de Faraó. E Deus estava ali de uma forma, não estava disputando para ver quem era mais forte. Não existe essa disputa. Deus estava trabalhando no coração ali das pessoas e mostrando que Ele é poderoso e que Ele iria libertar o povo de Israel. E quando chegou na 10ª praga, então, que é a morte dos primogênitos, que é narrada ali, Deus anunciou que chegaria o fim, então, que Ele livraria o povo dele da escravidão do Egito. Então, nós lemos ali essas instituições que Deus falou para Moisés, pegar um cordeiro, as famílias, imolar um cordeiro, depois ali assar o cordeiro. Nós vemos aqui que não podia ter osso quebrado, tinha que ser macho, puro, tudo isso apontando para o que nós entendemos hoje, é a pessoa de Cristo. E eles fizeram isso, e Deus então falou, vocês peguem o sangue desse animal e passem nos umbrais, nas vergas das portas, porque essa noite eu vou ferir o Egito e vou matar todos os primogênitos, homens e todos os animais, e vai haver grande clamor, grande matança e grande desespero entre o povo. Mas Deus falou assim, a casa que estiver com esse sangue na porta, isso não acontecerá. Eu vou passar, a morte vai passar, o julgamento vai passar por essa casa, daí onde vem a palavra no hebraico Páscoa, que é passagem. Vai passar por essa casa e a morte não vai atingir. E essa família então vai ser libertada. Por quê? Porque eles estavam fazendo alguma coisa? Não, porque eles estavam confiando no sangue daquele animal que prefigurava Cristo futuramente. Deus estava mostrando, um sangue que não é de vocês vai ter que ser morto, um animal vai ter que ser morto figurativamente. Hebreus fala isso, que sangue de bode e cabritos não purifica pecados. Por isso que eles tinham que repetir isso anualmente. Então ali Deus então começa a instituir a Páscoa, que nada mais é, ou que tudo é, a passagem, a liberdade, a libertação do povo de Israel da escravidão do Egito e não serem consumidos pela morte. Inclusive o primogênito de Faraó também foi morto. E houve um desespero muito grande. Então ali, Faraó então, como que aparentemente jogando as toalhas, falou, deixa esse povo ir, leva tudo daqui. Então, por isso que eles comeram o cordeiro, não podiam sobrar nada, por isso que eles comeram às pressas, porque Deus falou, vai haver uma libertação hoje para o povo de Israel.
para aquela casa que estiver com sangue nas portas. Moisés, então, tinha essas instruções. Moisés orientou de algumas formas aqui, só para a gente relembrar o que nós vimos aqui, que no dia 10 de cada mês, cada família de israelita deveria separar do seu rebanho um cordeiro sem defeito, macho de 1 ano. Depois, a instituição ali para ele significava que 4 dias depois disso daí, no dia 14 do mês de Abib, que depois ficou conhecido como o primeiro mês do calendário hebraico, no finalzinho do 14º dia, eles deveriam sacrificar o cordeiro, então derramar o sangue, e parte desse sangue seria passado nos umbrais das portas. As famílias se reuniam para comer o cordeiro assado, deveriam comer tudo às pressas, porque Deus estava anunciando ali a libertação do povo de Israel. Era proibido os israelitas saírem das suas casas nessa noite, porque haveria esse julgamento, e haveria de passar ali de matar os primogênitos. E ela deveria então ser celebrada nas casas. Quando Deus passou ali e houve a morte dos primogênitos, inclusive de Faraó, ele não atingiu a casa que estava protegida pelo sangue. Meus irmãos, nós conseguimos já ler essa passagem e pensar no quê? No sangue de Cristo. Olha como que o Velho Testamento aponta para o Novo e o Novo confirma o Velho, como a unidade. Como que nós precisamos entender isso? Como que nós vamos ler isso e não vir na nossa mente, a primeira coisa, libertação de uma vida inocente, um sangue derramado, vai haver uma libertação da escravidão, Deus mostrando o seu poder em libertar o povo de Israel. Isso é muito claro hoje, pela graça de Deus para nós. Então nós nunca devemos separar isso daqui do que ele está apontando, do que ele está representando ali, figurativamente, o que Cristo fez por nós. E nós vamos tentar ver isso um pouco também. Um breve resumo dessa celebração da Páscoa, ela celebrava anualmente no 14º dia do primeiro mês de Abib ou de Nissan. A festa marca o primeiro mês do calendário, que o calendário hebraico era diferente do nosso, era um calendário lunar, e era um pouco difícil e complexo, por isso que a Páscoa não acontece sempre no mesmo dia, todos os anos. Ele muda de acordo com o calendário, esse que é celebrado. Depois o povo de Israel entrou, quando ele foi liberto por esse acontecimento, quando ele entrou na terra de Canaã, a Páscoa não mais seria realizada nas casas, mas sim em lugar que Deus deveria determinar para os judeus. Os israelitas então deveriam vir a um lugar determinado, depois que entrasse na terra prometida, ali sacrificar o cordeiro pascal, juntamente com suas famílias e amigos. Após celebrar a Páscoa, meus irmãos, eles teriam, por uma semana ali, junto com a Páscoa, seria a celebração da festa dos pães asmos e ervas amargas, que era para lembrar também do pão sem fermento, muitas vezes porque era feito às pressas, e ervas amargas para lembrar o tempo que eles estiveram presos no cativeiro ali. Era sempre um memorial da onde Deus tirou, do sofrimento que eles tinham passado, e Deus estava fazendo isso para gravar na memória deles, porque nós esquecemos muito fácil do que Deus fez por nós. Tanto é que eles resmungaram. Nós esquecemos muito fácil do que Deus fez por nós, e nós estamos às vezes mais preocupados em nossos desejos e necessidades momentâneas. Então Deus falou que para eles fazer isso, para eles lembrarem, o livramento que eu dei para vocês só foi feito por causa do meu poder. Foi eu que operei esse livramento na vida de vocês, para vocês lembrarem o sofrimento que vocês tinham. Êxodo 12, então, descreve isso daí. O que era a Páscoa, então? O que a Páscoa representava para o povo judeu? Anotei algumas coisas. Era uma memória da escravidão. Vocês vão celebrar isso anualmente para vocês lembrarem de onde vocês estavam, como era difícil a vida de vocês lá, como era difícil o jugo de Faraó e a libertação extraordinária que Deus fez para vocês. Servia de um memorial. Apontava também para um sangue de um cordeiro que foi morto, um animal, e esse sangue passado na porta unicamente livrava eles. O cordeiro, como nós falamos, tinha que ser puro, sem defeito, não podia ter ossos quebrados, e nós vemos que isso se cumpriu também na morte de Cristo. Para a Páscoa, para eles também significava ali a consciência de um perdão de pecados que precisava ser renovado anualmente, no caso deles. Todo ano eles celebravam aquilo ali.
E representava também a consciência para o judeu de que um dia ele tinha sido substituído. Ele não tinha sido morto naquela noite porque a morte tinha passado pela casa dele, não por mérito dele, não por obras que ele tinha feito, mas porque ele tinha confiado no sangue que tinha sido aspergido ali. Algumas aplicações, então, disso para nós é nós vermos a importância do Antigo Testamento para nós entendermos o Novo Testamento. Como o Testamento vem apontando para Cristo e como Cristo deu cumprimento às festas, todas essas leis do Antigo Testamento. A fidelidade de Deus em cumprir a sua palavra, pois a Páscoa ela tinha sido instituída séculos antes. Ela profetizava a morte e o derramamento do sangue de Cristo. Isso se cumpriu. Outra coisa é que fala da continuidade dos dois testamentos. Fala de o mesmo caminho de salvação. Eles estavam sendo salvos porque estavam olhando para algo que iria acontecer. Eles não foram libertos aqui por obras deles. Eles estavam confiando em algo que viria. Talvez não com toda a compreensão, mas Deus estava ensinando. Vocês estão sendo salvos por causa de uma morte que aconteceu, de um sangue que foi aspergido, e porque eu estou fazendo isso para vocês. E nós, então, olhamos para trás e vemos que tudo isso foi cumprido na pessoa de Cristo. Somos salvos também pela mesma graça, por um sangue derramado, por uma vida inocente que foi dada por nós, não por nada que nós possamos fazer, ou por nada que nós possamos ter nos libertado. Não foi o povo de Israel que se libertou. Eles não descobriram uma fuga, não cavaram um túnel e fugiram. Eles foram libertos pelo poder de Deus. E assim nos mostra que ninguém pode se salvar. Ninguém pode inventar um meio de se salvar. Nós somos salvos unicamente por uma vida inocente, que no caso é a pessoa de Cristo. O amor, a misericórdia de Deus também preparar esse caminho, esse meio de libertação para eles. Isso tudo estava sendo ensinado para nós hoje, olhando para trás, e para eles também. E aí, isso foi celebrado durante o caminho deles peregrinando pelo deserto, acho que apenas uma vez no Monte Sinai. Depois que eles entraram na terra prometida, eles fizeram isso, e depois saltamos lá, porque eu quero fazer essa aplicação para o Novo Testamento. Então nós vimos que a Páscoa foi instituída como libertação da escravidão e da morte, que todos eles iriam passar, mas um sangue foi derramado e a Páscoa significa passagem. A morte passou por cima deles. Não tem nada a ver com o chocolate, com o ovo de Páscoa, com outra coisa qualquer. Fala da libertação que eles estiveram por causa do poder de Cristo. Agora, se nós formos lá em Mateus 26, meus irmãos, o Evangelho de Mateus, capítulo 26, a partir do verso 17 de Mateus 26, diz assim: No primeiro dia dos pães asmos vieram os discípulos a Jesus e lhe perguntaram: Onde queres que te façamos os preparativos para comeres a Páscoa? E ele lhes respondeu: Ide à cidade ter com certo homem e dizei: O mestre manda dizer: O meu tempo está próximo. Em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E eles fizeram como Jesus lhe ordenara e prepararam a Páscoa. Chegada a tarde, pôs-se ele à mesa com os 12 discípulos. E enquanto comiam, declarou Jesus: em verdade, digo que um dentre vós me trairá. E eles, muitíssimo contristados, começaram um por um a perguntar-lhe: Porventura sou eu, Senhor? E ele respondeu: O que mete a mão comigo, a mão no prato, esse me trairá. O Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito, mas ai daquele por intermédio de quem o Filho do Homem está sendo traído. Melhor lhe fora não haver nascido. Então Judas, que o traía, perguntou: Acaso sou eu, mestre? Respondeu-lhe Jesus: Tu o disseste. Enquanto comiam, tomou-lhe um pão e, abençoando, o partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai e comei, isto é o meu corpo. A seguir, tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos seus discípulos, dizendo: Bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. E digo-vos que desta hora em diante não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que o hei de beber, novo convosco no reino do meu Pai. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Jesus, no seu ministério terreno, nos 3 anos ali, ficou 3 anos, ele participou de 3 Páscoas.
E nessa última Páscoa, muitos dos judeus na época, eles consideravam, talvez eles não tinham nem tanto entendimento ainda do que a Páscoa às vezes apontava. Para eles, muitos deles acreditavam que eram as festas e a Páscoa até uma obra da lei, fazendo alguma coisa. E Jesus estava ensinando ali para eles. Poucos mantinham entendimento mesmo de que a Páscoa apontava para algo maior, não para aquele fato de um cordeiro ali, animal ser morto, mas para algo maior que viria. Ele estava falando isso com seus discípulos ali, que era a libertação do poder da escravidão do pecado. É claro que as pragas, a escravidão do Egito foi algo terrível, mas Jesus estava dizendo, há uma escravidão muito pior. Há uma libertação muito mais necessária do que a libertação apenas do cativeiro do Egito. John MacArthur Jr. mesmo diz que durante aquela última semana antes da sua crucificação, o próprio Jesus, sem dúvida, fez isso juntamente com seus discípulos, escolhendo um cordeiro na segunda-feira daquela semana. Ele participou disso. Mas aquela última semana, na última ceia, na última Páscoa, melhor dizendo, na última Páscoa, Jesus então anuncia ali que um haveria de traí-lo, que ele seria morto, crucificado. E pensa, os discípulos espantaram. Primeiro, quem que ia fazer isso? Jesus estava dizendo, eu vim para isso. Tudo que vai acontecer debaixo da vontade do Pai. Ninguém vai tirar a minha vida, eu voluntariamente vou dar a minha vida. Eu preciso derramar o meu sangue. Se o grão de trigo não cair e morrer, não haverá nova vida. Então nós vemos em Hebreus 10:4, diz que é impossível que o sangue de touros e bodes remova pecados. Jesus está dizendo, aquilo lá foi um simbolismo, aquilo que acontecia no Velho Testamento foi um simbolismo. Aquilo lá apontava para o verdadeiro perdão de pecados, para o verdadeiro sangue, para o verdadeiro Cordeiro de Deus. Tanto é que João Batista, lá em João 1:29, o que ele diz? É o título da mensagem que nós demos. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele está falando, esse Jesus que fora prometido no Velho Testamento, que estava sendo prefigurado por aqueles rituais de morte de cordeiro, esse é o verdadeiro cordeiro que tira o pecado do mundo. E muitas igrejas hoje têm tentado incorporar ritos do Velho Testamento. É tão afrontoso nós trazermos ritos do Velho Testamento como celebrar a Páscoa com coelho. São duas mentiras. Se Jesus já veio, se Ele é o Cordeiro de Deus, por que eu vou voltar à sombra e não adoro a realidade que é Cristo? Então, nós tentamos incorporar rituais do Velho Testamento nos cultos, isso é uma afronta à cruz de Cristo. Eu estou querendo dizer que o que Cristo fez não valeu, não serve. É melhor prevalecermos nos rituais. Por que hoje ninguém mais tem que matar um cordeiro, um animal? Porque aquilo lá prefigurava Cristo que já veio. Ele é a nossa Páscoa. Ele é o verdadeiro Cordeiro que já deu a vida dele por nós. E se nós desvirtuarmos isso, meus irmãos, nós caímos numa religiosidade hipócrita. As pessoas hoje comemoram a morte e a ressurreição de Cristo sem qualquer entendimento, sem qualquer temor. Uns estão apegados ao paganismo, que é comércio, que é chocolate, que é comida, outros estão voltando a rituais de querer refazer aquilo que já foi feito, que prefigurava, que era uma sombra da realidade que já veio. As duas coisas ofendem a cruz de Cristo. E por mais que se celebre com ritualidades, com uma certa espiritualidade, isso não tem nada de bíblico nisso. Nós precisamos entender que aquilo apontava para uma realidade que já veio, que é Jesus Cristo. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, a última semana da vida de Jesus em Jerusalém, na semana da Páscoa, na noite da celebração, depois da celebração das festas ali, todos os judeus se reuniam nas suas casas para comer o Cordeiro Pascal. Jesus se assentou com seus discípulos para comer a Páscoa. E ele disse que queria celebrar muito aquela Páscoa com seus discípulos, porque seria a última. Será que os discípulos estavam entendendo? Por que a última? Ele estava anunciando que ele daria a própria vida dele, que ele precisava fazer isso. Era a missão dele, era a vontade do Pai. Ele veio para isso. Não ia ficar mais presos a rituais, a ter que fazer isso anualmente, mas seria uma realidade interior, uma realidade espiritual profunda na vida deles. Então, algumas coisas importantes que aconteceram durante essa última Páscoa,
ali que Jesus celebrou, a última dele. Jesus indicou que seria traído por um dos seus discípulos. Que momento, hein, para indicar. Seria traído pelos seus discípulos, isso provocou alvoroço, nós lemos no texto ali, Judas saiu, perguntou, com a pergunta ali, será que nós conseguimos ouvir o tom de que Judas pergunta, acaso sou eu, mestre? Um tom de sabia que era ele. Outra coisa que depois da saída de Judas, Jesus então mudou a maneira da celebração da Páscoa. Ele partiu o pão e falou, isso é o meu corpo, que vocês vão fazer em memória de mim. Depois ele pegou o cálice que era tomado durante a refeição da Páscoa pelos judeus e disse, esse é o meu sangue, que é derramado por muitos, é o sangue da nova aliança. A partir de agora, está sendo feita uma nova aliança com o meu sangue. Não precisa mais de sangue de animais, não precisa mais de uma realidade exterior, não precisa mais cumprir ritos. O sangue de Cristo, a morte de Cristo é que nos traz vida, nos traz libertação do pecado, e por causa do sangue dele derramado por nós, que nós escapamos da escravidão do pecado, que Paulo fala tanto em Romanos, e escapamos da morte eterna, da condenação eterna. Por causa do sangue dele. Isso é Páscoa. A condenação e a escravidão passaram por nós porque recaíram em Cristo. Amém. Se essa verdade não nos impactar, meus irmãos, esse aqui é o centro do Evangelho. Cristo nos libertou da escravidão do pecado. Nós não somos mais dominados pelo pecado. Não por algo que eu e você fizemos, mas porque Cristo fez por nós quando nós estávamos escravos do pecado. E agora a condenação eterna que recairia justamente sobre cada um de nós, recaiu sobre quem? Sobre Cristo. Então, essas duas coisas, a escravidão do pecado e a morte, passaram sobre nós. Quem é a nossa Páscoa? É Cristo. Por causa dele que nós não fomos atingidos, porque nós merecíamos ser atingidos. Então, depois disso, Jesus mudou, e ele disse para os seus discípulos partir o pão e tomar o cálice até que ele viesse em memória dele. Jesus pede para que seus discípulos façam isso até que ele volte. Isso não era mais um ritual anual, não tinha que fazer mais nada. Isso era uma celebração para nós lembrarmos. Olha quem vocês eram. É isso que a ceia fala para nós. É isso que Jesus instituiu da Páscoa do Velho Testamento para a ceia do Senhor. Quando nós participamos da ceia, o que a ceia representa para nós? Apenas um ritual morto, de nós virmos aqui, fazer uma fila, pegar o pão, fazer uma cara e tomar? Isso é religião. Se nós não tivermos o entendimento de que aquilo representa o corpo de Cristo, de que o cálice representa o sangue de Cristo que foi dado por nós. E por que foi dado por nós? Porque nós estávamos escravos do pecado, nós estávamos mortos e receberíamos justamente a condenação eterna. Então, cada vez que acontece isso, nós não estamos refazendo o sacrifício de Cristo. Isso é uma afronta. Nós estamos lembrando do que Cristo fez. Oi? A missa, exatamente. A missa ela quer refazer o sacrifício de Cristo e ele quer tornar aquilo ali a transubstanciação, fazer com que o pão seja o corpo mesmo de Cristo e você tem que fazer isso. Você recebe uma vida e você refaz o sacrifício de Cristo. Hebreus diz que Jesus só morreu uma vez. Não precisa refazer mais nada. Nós precisamos, pela graça, crer no que já foi feito e celebrar a ceia como uma memória que nós lembramos. Por que isso aconteceu? Porque eu estava escravo do pecado. Eu estava dominado pelo pecado. Eu não tinha como escapar. E porque eu estava dominado pelo pecado, escravo do pecado, eu estava selado sobre mim a condenação eterna. Mas Deus enviou o Cordeiro, que é o seu próprio Filho. Por isso que João 3,16 fala, porque Deus amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça. Nós lemos esse versículo, decoramos e quantas verdades tem nele. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou, que deu o seu Filho. Ele não negociou o seu Filho. Ele não deu como pagamento porque nós merecíamos, ele deu gratuitamente. A Bíblia até usa essas expressões que são repetitivas, mas para nos fazer lembrar disso. Ele deu o seu Filho para nós, para que todo aquele que nele crê,
a finalidade de Jesus ter vindo foi para que nós crescêssemos nele, não foi para que nós achássemos uma história bonita, uma história importante, de vez em quando lembrássemos, mas foi para que nós crescêssemos na pessoa de Cristo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, que é ele mesmo. Então, nós lemos isso quando nós celebramos a ceia, para que nós lembrássemos que nós estávamos mortos e escravizados, que a ceia é um meio de graça, é um sacramento, que nós precisamos fazer isso com uma alegria e com uma realidade no nosso coração, com uma realidade, para que também fosse a ceia uma manifestação pública do nosso compromisso com Deus, de nós lembrarmos, de nós fazemos questão de relembrarmos o sacrifício de Cristo feito por nós, para que nós não caiamos no esquecimento, para que a rotina da vida não nos faça achar que, eu fui salvo e esquecer da nossa pecaminosidade, que nós estávamos condenados, mortos, mas que Deus, com mão forte, assim como livrou o povo de Israel, nos livrou também da escravidão do pecado, para que tivéssemos também comunhão uns com os outros. A ceia fala disso, que nós fomos salvos, inseridos dentro de um corpo. Então a ceia também fala da importância de nós, como filhos de Deus, salvos, libertos do pecado, recebemos vida dele, para que nós tivéssemos comunhão uns com os outros. Por isso que Paulo fala para nós tomarmos cuidado, para nós não tomarmos a ceia e juntarmos condenação sobre nós. Se nós não estamos em comunhão verdadeira com Deus uns com os outros, nós precisamos nos arrepender. A ceia não é um mero ritual que pode ser feito exteriormente, só vir aqui participar. Ela tem uma realidade interna de Deus para nós. É por isso que nós cristãos não celebramos a Páscoa como o Antigo Testamento celebrava, e muito menos como o mundo tenta fazer, vinculando a chocolate, a tantas outras coisas. Nós celebramos a ceia do Senhor como memorial do Cordeiro de Deus. Então aqui, meus irmãos, quando nós cremos na pessoa de Cristo, nós então nos alimentamos dele. A ceia fala disso, de nós participarmos novamente desse sacrifício de Cristo, que já foi feito uma vez por todas. Hebreus 9, 28, abram aí, os irmãos, Hebreus 9, 28. Assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez sem pecado aos que o aguardam para a salvação. Então aqui fala do sacrifício de Cristo, que foi feito uma vez só. Não precisa ser feito todo ano, precisa ser celebrado como memória sempre. Então, quando a última Páscoa chegou ao fim, uma ordenança foi dada, que foi a ceia do Senhor. Nós já falamos sobre isso. E a ressurreição dele aconteceu no domingo, por isso que nós celebramos, trazemos à memória o que Cristo fez. Solano Portela, ele traz um pensamento interessante sobre isso. Ele diz assim: o significado e lembrança era, portanto, da libertação, de salvação. No entanto, a ocasião está intimamente ligada à celebração da Santa Ceia e nos remete à morte e ressurreição de Cristo, ao derramar o seu próprio sangue que cobre e salva o seu povo e as promessas da sua segunda vinda. Tudo isso está implícito na celebração da ceia. E o texto de 1 Coríntios 5,7, também que o irmão Augusto leu, trata lá que, pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado, foi imolado. Cristo é aquele que deu a vida dele por nós, e somente a vida dele poderia nos salvar, como plenamente homem, como plenamente Deus. 1 Pedro 3,18 também é um outro texto que fala que Cristo também morreu uma única vez pelos nossos pecados, pelos pecados do seu povo. Só estou citando a passagem rapidamente. E nesse dia, Paulo então chama de Páscoa. E agora eu pergunto para vocês, meus irmãos. Você foi liberto da escravidão do pecado? Você creu na morte e na ressurreição de Cristo? O que traz salvação para nós não é comemorar um rito, nem mesmo a ceia por si só. Como está o seu coração? Em quem você tem depositado a sua confiança? O povo de Israel foi salvo porque depositou a confiança no sangue daquele cordeiro que prefigurava Cristo. É somente a vida do Cordeiro de Deus que pode nos libertar do poder e da escravidão do pecado e nos dar uma vida
e nos livrar da condenação eterna. Então, se nós não cremos em Cristo, nós estamos correndo iminente perigo. Você pode comemorar todos os ritos, até mesmo a ceia que foi instituída. Você pode participar de todas as ceias, você pode participar de todas as reuniões, mas se o seu coração não foi ganho pelo Evangelho, se você ainda está tentando fazer coisas para se salvar e não está confiando unicamente na morte e no sacrifício e na ressurreição de Cristo, isso ainda não, essa realidade ainda não aconteceu na sua vida. Então você deve clamar ao Senhor. Senhor, eu ainda estou depositando confiança em rituais e até mesmo em bons costumes, que é frequentar uma igreja, participar de uma igreja bíblica, mas se o meu coração não foi alvo da graça, se eu não creio na pessoa de Cristo, se eu não confio unicamente a salvação da minha vida à morte de Cristo, ao derramamento do sangue dele, de uma vida inocente, perfeitamente inocente, que deu voluntariamente a sua vida na morte que eu merecia, para livrar da escravidão que eu tinha, eu estou correndo grande perigo ainda, e o dia de Deus se chama hoje. Se você tem ouvido a palavra de Deus e você tem confiado a sua salvação a rituais, a programas, a tradições, e não unicamente à pessoa de Cristo, você ainda não entendeu o que é a Páscoa, você ainda não foi salvo, você ainda não foi ganho pelo Evangelho. Isso é muito sério. Qual deve ser, então, a nossa atitude para com a Páscoa? Para usar essa data, relembrarmos o que Cristo fez, a libertação que nós tivemos, usar da data para pregar o Evangelho, para contar a verdade para o povo do que Cristo fez, de quem é a verdadeira Páscoa, ensinarmos os nossos filhos, desde cedo, o que é verdade. Por que o mundo comemora a Páscoa? Pai, por que ovo de chocolate é Páscoa? Por que as pessoas dizem isso? Nós ensinarmos, isso não tem nada a ver. Comer chocolate é uma delícia, né, irmãos? Não é ruim, mas você vincular o chocolate à Páscoa não tem nada a ver. É uma celebração pagã. É a oportunidade de nós revermos, examinarmos se nós estamos na fé e guiarmos a nossa casa com a graça de Deus, ensinarmos desde pequeno. Olha o que Cristo fez. Olha como esse povo estava escravo, olha como Deus libertou eles. O mesmo, isso aconteceu lá atrás, hoje tem uma realidade diferente. Nós também estávamos escravos do pecado, nós estávamos condenados à morte, nós estávamos mortos e condenados a continuar mortos. Mas um dia Deus enviou Jesus, o Filho dele, que veio a esse mundo, uma vida perfeita, veio para esse fim. E se Deus não morresse por nós e Ele mesmo não nos desse fé para crer no que Ele fez, nós estaremos eternamente condenados. Isso é o Evangelho que nós devemos crer e pregar para os nossos filhos e para quem nos pergunta. De forma bem resumida, obviamente. Então a Páscoa ela fala de libertação. E eu pergunto, em quem você tem confiado a sua salvação? O que você tem celebrado cada ceia que você vem aqui? Cada reunião. Há na sua e na minha consciência uma gratidão que nos aproxima de Deus? Não uma gratidão de falar muito obrigado, obrigado que o Senhor me salvou, agora eu vou viver do meu jeito. Isso é uma salvação falsa. Porque a salvação, quando Deus nos ganha, Ele nos aproxima dEle, e Jeremias fala que Deus vai colocar o temor dEle no nosso coração para que nós não nos apartemos dEle. Então, aquela pessoa que fala muito obrigado porque o Senhor me salvou e continua vivendo, não foi salvo de nada. Agora, quando nós somos salvos, a luta sim, mas nós, pela graça de Deus, pelo temor que Ele mesmo coloca no nosso coração, nós vamos querer ter uma vida cada vez mais próxima dEle. Nós teremos prazer na leitura e no estudo da palavra, na comunhão da igreja. Nós teremos entendimento. Senhor, por que eu fui salvo? Eu fiz alguma coisa? Não, Senhor, porque eu nasci morto em meus delitos e pecados. Paulo fala isso em Romanos, em Efésios, a Bíblia fala isso de Gênesis e Apocalipse. E nós precisamos então crer, essa era a minha e a sua realidade, mas a morte e a condenação passou por cima de nós. E recaiu sobre quem? Sobre Cristo. Não é que Deus deu um jeito de passar e a gente não sabe para onde que foi. Ele fez tudo isso recair sobre a pessoa de Cristo. Então,
nenhuma religião, nenhum líder religioso pode salvar ninguém. Nada de obras que eu e você façamos pode salvar. O único libertador e salvador, o único que nos pode realmente dar esse significado e nos fazer participar da ceia como um memorial do que Cristo fez por nós, é a graça de Deus alcançando o meu e o seu coração todos os dias. Para que você nunca esqueça, e eu nunca esqueça, eu era escravo do pecado. Eu não podia fazer outra coisa a não ser pecar. As minhas obras eram como trapo de imundícia diante de Deus. Nada do que eu fizesse poderia atrair a atenção de Deus. Mas Deus enviou Jesus, que derramou a sua vida perfeita por nós. E não só morreu, porque a Bíblia diz em 1 Coríntios, se nós cremos que ele não ressuscitou, a nossa fé é vazia. Algo superou a vida dele, que foi a morte, mas não. Ele ressuscitou para sempre, ele venceu a morte. E hoje, se nós cremos nele, nós já somos libertos do poder do pecado e nós recebemos vida. E nós celebramos isso com gratidão a Deus. Não somente nas celebrações da ceia, mas isso deve ser alguma coisa diária no meu e no seu coração. Sempre lembrarmos de quem nós éramos, o que nós merecíamos, e isso passou por nós porque recaiu em Cristo. E nós devemos toda a glória ao que Cristo fez na cruz. E Ele morreu e Ele ressuscitou para nos dar vida.